Meus irmãos, muito boa tarde, paz do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre os freios do nosso coração. O nosso coração é um presente de Deus, tem as suas funções físicas, emocionais e até mesmo espirituais, porque a Bíblia fala que o nosso coração, ele também é perigoso, tendencioso. O nosso coração, ele é enganoso. Então o nosso coração não pode ditar as nossas vidas. O nosso coração não pode dominar as nossas vidas. Então a gente tem que ter algum domínio sobre o nosso coração, freios sobre o nosso coração. Eu queria falar sobre alguns freios do coração. Um dos freios do coração é a disciplina do olho. O nosso olho registra tantas coisas, e dentre essas coisas que o nosso olho registra, ele traz para dentro do coração. E quando traz para dentro do coração, nós passamos além de ter essa receptividade de sentimentos, também expressão. A gente começa a expressar aquilo que o nosso coração tá cheio, né? E às vezes os olhos registram coisas que enchem o nosso coração de tristeza, de angústia, de sensualidade, né? De tantas outras coisas aí que é um perigo. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 18, no versículo 9: se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti. Melhor é te entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Eu sei que o Senhor Jesus está usando aqui essa hipérbole, né? Falando da gravidade. Ele não está falando literalmente que eu e você, nós devemos arrancar os nossos olhos e jogar para longe de nós, porque se assim fosse, nós teríamos muitas pessoas aí cegas e sem os seus olhos, né? O que Jesus está dizendo é: não brinque com os seus olhos. Os olhos não é uma brincadeira, tome cuidado. Disciplina os seus olhos, domine os seus olhos, porque você pode registrar coisas e levar para dentro do teu coração. Então eu e você temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos. E uma das formas da gente tomar cuidado com os nossos olhos é cuidado com a contemplação. A contemplação leva um tempo, e esse tempo de contemplação com os nossos olhos leva para o coração sentir. E essas sensações podem causar nas nossas vidas consequências eternas e até mesmo de condenação. Então, cuidado com a contemplação. Quando você perceber que é seu campo de atuação de luta contra a tentação, fale para os seus olhos, né? Vire os seus olhos, tire os seus olhos, né? Disciplina os seus olhos. Um outro cuidado que é muito comum nos nossos dias é o cuidado com a curtição. A curtição está mais ligada a você começar a ter sensações e sentir, porque você viu, contemplou, olhou e trouxe para o corpo. E você começa a corresponder por causa da curtição. Não acontece isso nos nossos dias? As pessoas começam, além de contemplar, começam a sentir, começam a curtir, e aí sofre com essa questão da falta de domínio dos seus olhos e também, como consequência disso, falta de domínio no seu coração. Então, se você quer frear o seu coração, disciplina os olhos. Cuidado com a contemplação, cuidado com a curtição. Um outro freio do nosso coração é o controle da boca. A nossa boca, irmãos, é uma bênção usada por Deus para que nós venhamos a transmitir as suas verdades, falar do teu grandioso amor, da tua misericórdia e também do teu plano de redenção. Mas a nossa boca também, a Bíblia diz que ela pode falar maldições, né? E eu não posso usar a minha boca para o mal e a minha boca para o bem. Não posso. Eu tenho que ter controle da minha boca, porque isso pode trazer consequências para a minha vida e também para o meu coração. Eu e você, como diz o texto, precisamos ter coisas boas dentro do nosso coração. E se tem alguma coisa que não está tão boa dentro do nosso coração, disciplinar, deixar lá no cantinho e administrar os nossos sentimentos para que isso não venha na nossa boca, saia à tona e muitas vezes prejudica as nossas vidas
e afeta as outras pessoas e gera também uma falta de perdão e aí um espírito, podemos assim dizer, de dissensão e de separação até mesmo de casamentos, né? Então eu e você precisamos pensar bem antes de falar. Pensa bem. Tem muitas pessoas que eu sou assim mesmo, pastor, eu gosto de falar, eu estou na lata, eu falo na cara e se orgulha disso. Mas isso pode trazer consequências ruins por causa daquilo que o coração está cheio. Olha só, veja o texto, Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então cuidado, as respostas reflexivas geram em nós, muitas vezes e em muitas situações, um certo conforto, uma certa direção. Eu e você passamos a frear os nossos corações quando nós controlamos a nossa boca. O nosso coração está doidinho para expressar isso através da fala e você diz, não vou falar. Eu vou pensar bem antes de falar. Eu vou ver se isso vai trazer algumas consequências ruins. Então decante as suas ideias. Pense bem antes de expor os seus sentimentos. Pense bem na consequência, tenha uma visão longânima, pensa naquilo que pode acontecer na sua vida, lá no teu trabalho. Tem muitas pessoas que perdem serviço, perdem a amizade, perdem até um casamento, porque não soube controlar a sua boca. E aquilo que o coração estava cheio, ela expressou através da fala e sofreu. E sofre, muitas pessoas sofrem com isso. Então se eu quero frear o meu coração, eu preciso controlar a minha boca, pensar bem antes de falar, decantar os meus sentimentos, decantar ali, né, as minhas ideias antes de expor, para que eu possa frear o meu coração. Um outro meio de frear o nosso coração é escolher o que eu vou escutar. A palavra escutar não está ligada só em ouvir. Escutar está ligado a você atender aquilo que você está ouvindo e trazer para dentro do teu coração e sofrer. Tem muitas coisas que falam de você e falam de mim que eu posso até ouvir, mas eu decido se eu vou escutar isso ou não. A palavra escutar está mais ligada à obediência, em você atender aquilo, né? Falou, não gostei, tô mal com isso. Então você começa a corresponder a essa fala ou a alguma coisa que disseram para você e você corresponde de uma forma negativa. Mas eu posso escolher não escutar. Eu posso até ouvir, mas eu vou dizer, não, isso não é sobre mim, isso não diz respeito a mim. Então ouvir é diferente de escutar. Eu posso até ouvir várias coisas, mas escutar somente uma coisa, porque isso está mais ligado a dar atenção àquilo, a dar validade àquilo. Isso que significa escutar. 2 Timóteo 4,3 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, escolherão para si os doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade e se voltará para fábulas. Essas pessoas escolheram escutar coisas ruins, decidiram escutar as coisas ruins, decidiram escutar os líderes ruins. Sabe o que isso significa? Que eu e você temos essa capacidade de escolher o que nós vamos escutar, escolher aquilo que eu vou colocar na minha vida e colocar dentro do meu coração. Então assim você consegue frear o seu coração quando você escolhe aquilo que você vai escutar. Então você tem que ouvir aquelas coisas que edificam a sua alma. Escute coisas que edificam a sua alma. Avalie bem a vida de quem é que está falando. Se eu quero escolher o que eu vou escutar e frear o meu coração, eu preciso então avaliar bem quem é que está falando. Quem é que está falando? Essa pessoa que está falando de mim tem caráter? Essa pessoa que está falando de mim tem credibilidade? Então você passa a administrar bem isso, você está freando o seu coração e você está escolhendo aquilo que você vai escutar. Outra coisa importante, você precisa ver se aquilo que estão falando de você, aquilo que você está ouvindo, tem um acordo com o seu caráter. É você mesmo? Você é essa pessoa? Nós como os pastores, quantas vezes a gente escuta tantas coisas,
né? A gente ouve tantas coisas, né? Mas a gente decide administrar bem isso e não colocar isso dentro do nosso coração. A gente escuta, o pastor que rouba, o pastor que pega o dinheiro das pessoas, né? Eu, como pastor, eu escuto bastante isso, mas eu decido não trazer isso para o meu coração e sentir isso, sofrer com isso. Então eu e você precisamos avaliar bem quem é que está falando, e se alguém que está falando tem acordo com o meu caráter, isso se diz respeito a mim, eu sou essa pessoa que ela está falando? Se eu não sou, eu e você não podemos escutar isso. Os nossos ouvidos vão ouvir, mas nós não vamos escutar. Um outro freio do nosso coração, irmãos, é a mente seletiva. A mente seletiva está ligado àquilo que eu também escolho pensar. Às vezes você começa a colocar na mente, colocar isso dentro da sua cabeça, você começa a pensar demais sobre isso. Isso desce para o seu coração, começa a afetar a sua vida. O teu coração começa a determinar os seus rumos, porque você começa a pensar demais naquilo, pensar numa coisa do passado, começa a gerar uma angústia, um ressentimento, uma falta de perdão, porque você ficou pensando naquilo muito tempo, está sofrendo com isso, talvez 15, 20 anos, porque você sempre coloca isso na mente, você escolhe, decide pensar sobre isso e sofre com isso. Então, se você tem uma mente seletiva e você decide não pensar mais, você está freando o seu coração, não está colocando coisas no seu coração. Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, o autor de Filipenses aqui, o apóstolo Paulo, está dizendo: olha, você é o que determina, é você que escolhe o que vai pensar. Pense nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor, nas coisas que edificam. Não fique pensando nas coisas ruins, que vai gerar uma sensação ruim no teu coração e vai afetar a sua saúde mental, a sua vida espiritual, o seu físico. Então eu posso ter essa mente seletiva. Se eu quero frear o meu coração, eu posso escolher aquilo que eu devo pensar. Pense nas coisas boas, as coisas que vai trazer para você boas sensações. Pensa no céu, a promessa de Deus para a sua vida, a promessa de Deus para as nossas vidas. Pense em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor Jesus é o nosso rei, o nosso mestre. Eu preciso pensar nele. A gente pensa às vezes no namorado, na namorada, a gente pensa num plano futuro, pensa em tantas outras coisas, mas para de pensar em Jesus, o nosso amado. Pense em Jesus, pense na igreja de Jesus, no seu envolvimento com a igreja, no crescimento da igreja, nas almas rendidas ao Senhor Jesus. Pense na salvação da sua família. Tantas coisas boas para você pensar. Escolha pensar nas coisas boas. Disciplina essa sua mente para pensar em coisas boas. E aqui eu não estou falando de você de positividade, não. Estou falando de coisas que são efetivas nas nossas vidas, que traz bom efeitos para as nossas vidas, e a gente coloca uma rédea no nosso coração. Pense nas coisas boas, pense em Deus, pensa no céu. Tenha essa mente seletiva e freia o seu coração. E por último, uma outra forma de a gente colocar freios no nosso coração é o domínio dos pés. Os nossos pés é o responsável em nos levar para ambientes de sensações, de experiências e até mesmo de pensamento de coisas que nós cometemos no passado. Então, alguns lugares não é para mim mais. Alguns lugares eu não posso ir e participar e ter comunhão com aquilo, porque aquilo vai vir para dentro do meu coração. Então eu tenho que controlar os meus pés. Eu tenho que controlar os lugares onde eu vou. Eu tenho que controlar os ambientes que eu frequento, para que eu possa cuidar do meu coração, administrar o meu coração. Pense bem nisso. Esses ambientes trazem memórias, esses ambientes trazem sensações, afetam o nosso coração, mexe com as nossas emoções. Então pense bem nisso. Olha só o que diz os Salmos 119, 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a sua palavra.
O salmista está dizendo que ele teve uma estratégia de guardar a palavra do Senhor, a palavra de Deus no seu coração. Ele está dizendo: eu cuidei dos meus pés, eu desviei os meus pés, eu dominei os meus pés. Quantas pessoas tá firme, forte na fé, está prevalecendo, mas chega um determinado momento, começa a desviar os seus pés, frequentar ambientes e lugares aonde começa a receber dentro do seu coração sensações que leva ele muitas vezes para longe de Deus, para longe do Senhor, para longe da fidelidade ao cônjuge e do cuidado com os filhos e tantas outras coisas, até mesmo o afastamento do serviço da obra do Senhor. Então eu e você temos que tomar muito cuidado com quem a gente anda, com quem nós andamos, determina os ambientes que eu frequento, aonde eu vou. Preste bem atenção nisso. A palavra de Deus, ela é bem clara em nos dizer que eu e você, depois que nós servimos ao Senhor, servimos a Deus, nós temos um caminho para ser trilhado, que é o caminho de Jesus, o caminho do Senhor. E tem alguns caminhos que são mais atalhos, que são propostos pelo diabo, que é muito mais porta larga e facilidade, que não é de Deus e que a gente precisa tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com os lugares em que a gente frequenta. Esses lugares traz sensações, lembranças, memórias e mexe com o nosso coração. Quantas vezes eu mesmo, no início da minha caminhada da fé, eu pensava que eu seria um cristão meio diferenciado, e eu disse: eu não vou deixar de frequentar e de ir em lugares, porque lá vou ser o instrumento da fé, vou ser o homem de Deus naquele lugar. E quantas vezes aquele lugar começou a determinar o meu comportamento por causa das sensações que eu tinha naquele ambiente que entrou dentro do meu coração e que quase me levou, como diz Asaf, a escorregar os meus pés e me afastar de Deus. Então eu e você, nós precisamos entender que o Senhor, Ele anda conosco, a sua presença é conosco, Ele é onipresente, mas em determinados lugares onde Deus não está, teologicamente falando, são ambientes em que o Senhor não aprova, é um ambiente que Ele não está, é isso que significa, é um ambiente em que Deus não se agrada, é um ambiente onde Ele não está, é isso que explica. Então eu não posso estar, eu devo estar onde Deus está comigo, onde Ele aprova, onde o Espírito Santo testifica disso na minha vida, no meu coração, e com isso eu consigo colocar o meu coração sobre as rédeas e frear o meu coração. Eu não sei como é que está o teu coração, se você tem freado o seu coração, se você tem sido aquele que determina o que o seu coração vai sentir. Mas uma coisa eu sei, o nosso coração é muito bom, mas ele é perigoso e precisa ter esses freios. E esses freios são a disciplina do olho. Você precisa cuidar dos seus olhos, cuidar da contemplação, da curtição. Um outro freio é o controle da boca. A nossa boca, irmãos, é uma bênção, mas essa nossa boca pode começar a expressar tantas coisas daquilo que o coração está cheio e nos levar distante muitas vezes de pessoas que nós amamos e até mesmo do nosso Deus. Nós precisamos pensar bem antes de falar, pensar naquilo que nós vamos expressar. Um outro freio do coração é escolher aquilo que eu devo escutar, escolher aquilo que eu devo escutar. Ouça as coisas que edificam a sua alma, coisas sobre Deus, ouça bem as coisas do Senhor e do céu. A nossa mente seletiva também é uma forma de a gente frear o nosso coração. Tem uma mente seletiva, pense nas coisas boas, pense em Deus, pense na obra do Senhor para a sua vida, para a sua família, pense no seu ministério, pensa nisso e tenha domínio sobre os seus pés. Cuida dos seus pés, cuida dos ambientes onde vai, para que o seu coração fique quietinho, dominado, controlado e voltado para as coisas boas do Senhor e que edifica a sua vida. Freios do coração, cuide dele. Deus abençoe e te capacite a cuidar do seu coração.